Olá a todas e todos. A professora doutoranda Mariana Rocha e eu, professor doutorando Andrei Silva, apresentaremos agora o nosso trabalho intitulado Reflexões sobre a divisão sexual do trabalho em cursos técnicos do IFAO, com alta etnografia feminista. Nós somos estudantes do programa de pós-graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas. E aí, a nossa pesquisa, que está sendo desenvolvida, está sendo apresentada agora, emerge de duas experiências situadas, localizadas e parciais, advindas da vivência da professora Mariana, que é docente do Instituto Federal de Alagoas, na área da língua inglesa, e eu, enquanto ex-estudante do Instituto Federal de Alagoas, do curso de Técnico em Ambiente. Então, o objetivo do nosso trabalho é refletir sobre os efeitos da divisão de trabalho a divisão sexual do trabalho nos cursos técnicos do Instituto Federal de Alagoas, Ciência e Tecnologia de Alagoas. Então, para que possamos aí compreender esses efeitos, nós partimos da compreensão que a organização do trabalho está baseada em relações cis-heteropatriarcais de gênero, e, como exemplo, nós apresentamos aí a separação entre trabalho de homens versus ou em oposição a trabalho de mulheres. Então, a partir disso, nós temos alguns princípios e consequências, e como princípios, nós apresentamos aí a separação existente, como eu acabei de comentar, de trabalho de homens e trabalho de mulheres, ou profissões que são vinculadas ou são direcionadas socialmente a homens e que são vinculadas socialmente a mulheres. E aí, como princípio, também nós apresentamos um efeito de hierarquização, ou seja, o trabalho que é performado pelo público masculino branco, né, de homens brancos, vale mais em detrimento, por exemplo, do que o trabalho feminino. E aí, como consequência desse processo, dessa divisão do trabalho, nós observamos que há uma valorização masculina no espaço público. Há também o reforço do estereótipo de masculinidade e feminilidade. Nós temos aí a reprodução de papéis de gênero, como também as exclusões sociais. E aí nós temos também nesse processo, como consequência, uma sobrecarga feminina, ou seja, em que as mulheres têm jornadas duplas e triplas, como, por exemplo, a sua jornada de trabalho, a sua jornada em casa, cuidando da casa, do lar, por exemplo. Temos também aí como consequência a menor participação política e a desigualdade no mercado de trabalho. Então, pensando nessas problemáticas sociais e nos seus princípios e consequências, é que nós nos propomos a realizar uma pesquisa qualitativa de cunho autoetnográfico feminista no Instituto Federal de Alagoas e um curso remoto optativo de língua inglesa. O curso foi ministrado remotamente porque nós vivenciávamos naquele momento, em 2020, a pandemia da Covid-19. E aí, enquanto como participantes, nós contamos com estudantes, voluntários e voluntárias dos cursos de agropecuária, administração e eletrotécnica. E por ser uma pesquisa qualitativa, nós adotamos uma série de instrumentos de coleta e geração de dados, entre eles os diários reflexivos produzidos pela professora Mariana, na sua prática docente, como também as gravações em vídeo, as transcrições das aulas, como também as interações por meio do WhatsApp com os participantes e os participantes do estudo, questionários de opinião, questionários socioeconômicos, entre outros. Bom, agora eu vou falar um pouquinho a respeito da minha experiência enquanto docente do Instituto Federal de Alagoas, e sobre essas vivências atreladas à divisão sexual do trabalho. Eu atuei em três campi, e atuei nos cursos de mecânica, eletroeletrônica, eletrotécnica, e eu pude perceber que nesses cursos há uma predominância muito maior de estudantes homens que estudantes mulheres. Em uma determinada turma, logo dos meus primeiros anos, trabalhando como professora da instituição, em um curso de eletrotécnica, eu tive uma turma que era predominante de homens. Havia 30 homens matriculados e somente duas alunas matriculadas. Nessa experiência, eu vivenciei vários olhares invasivos, era uma turma de adulta, subsequente,
e constantes testes a respeito do meu conhecimento. Então, esses homens, alunos, adultos, estavam constantemente me perguntando, e testando o meu conhecimento. E havia muitas práticas de man-explaining e man-interrupting, então, vários desses alunos estavam me interrompendo constantemente, atrapalhando a aula, explicavam para mim algo que eu já tinha terminado de explicar, e aí eu comecei a me sentir muito desmotivada nessa turma, e eu sentia que a falta de alunas, que aquelas duas alunas que estavam ali matriculadas nunca foram para as aulas, elas desistiram do curso. Isso gerava uma sensação maior de isolamento. E a cada aula eu me sentia mais angustiada e mais triste com aquela turma. Chegou um momento que os olhares, eles eram tão invasivos, eu estava me sentindo tão desrespeitada, que eu abandonei a turma, entrei em acordo com outro docente, ele assumiu aquela turma, e aí foi nesse momento, nessa prática docente, que eu comecei a refletir como as alunas podem se sentir excluídas de tais espaços. Nesse momento eu comecei a refletir e comecei a pesquisa com as estudantes. E aí, nos discursos das estudantes, alunas de mecânica, por exemplo, que há uma predominância muito maior de alunos do ensino médio, eu percebi que as alunas, elas ficavam muito caladas. Em sala de aula, elas se expressavam muito pouco. E aí eu comecei a questionar o porquê disso. E, e as alunas falavam que sentiam que as suas falas não eram valorizadas. Havia constantes piadas, man-interrupting, mansplaining, e havia muitos discursos, tanto dos docentes homens, quanto dos alunos, falando: esse curso não é para mulheres, vocês não têm capacidade para isso, mulher é frágil. Além disso, em outros cursos também, como eletrotécnica e eletroeletrônica, os professores das áreas técnicas, homens, associavam atividades práticas a tarefas domésticas. A exemplo, várias alunas escutaram que elas só conseguiriam passar ferro em uma placa porque elas tinham habilidade para passar ferro, já que era um trabalho doméstico e um trabalho associado a uma tarefa associada a mulheres. E a gente começa a perceber divisão das tarefas no curso técnico com base em estereótipos de gênero. Como consequências, a gente começa a perceber uma menor participação das alunas nas aulas e uma baixa autoestima. Então, muitas alunas, apesar de reconhecerem todo o sexismo e o machismo que estavam vinculados naqueles discursos, elas mesmo pareciam acreditar que elas não tinham a mesma capacidade que os alunos homens para estar ali naquele curso. Havia também, nos discursos das estudantes, uma sensação e um sentimento de não pertencimento, e isso traz um risco de evasão. Muitas alunas, por exemplo, em cursos que têm mais homens, terminam desistindo dos cursos. Além disso, há desigualdade no acesso e à formação prática e reconhecimento acadêmicos. Por exemplo, em várias atividades práticas, os docentes, homens, optam por dividir as tarefas e as alunas não conseguem vivenciar, realmente se preparar para o curso. E aí, diante desses discursos e práticas docentes, a gente consegue perceber que eles impactam diretamente na permanência e no êxito das estudantes. Como considerações finais, a divisão sexual do trabalho é um fenômeno patriarcal que privilegia homens e influencia comportamentos e expectativas nas áreas de ciências e tecnologias. Existe a necessidade de ampliar debates, construir ações coletivas e promover práticas pedagógicas equitativas, garantindo permanência e êxito das estudantes. Aqui nós temos as nossas referências. E muito obrigada.